ensino. Convido a todos os irmãos que venham participar. Sexta-feira nós temos trabalho também com a nossa campanha, uma carta para Deus. Todos os irmãos estão convidados para participar. Mateus, capítulo de número 26, a partir do versículo 69, quem encontrou, diga amém. Preste atenção nessa leitura. Ora, Pedro estava sentado. Quem estava sentado? Pedro, fora, no pátio. E aproximando-se dele, uma criada disse: tu também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez com um juramento: não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és um deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus, nessa noite, ó Deus, ouvimos louvores que entoaram e falaram aos nossos corações. Mas chegou o momento da tua palavra, Senhor. Pai querido, que neste momento o Senhor me use como ferramenta, Pai, não para falar o que o seu povo quer, mas para falar aquilo que o Senhor determinou para essa data, falar aquilo que o Senhor colocou em meu coração. Pai, me usa, Senhor, continua abençoando a tua igreja, nos edificando e nos fortalecendo, Senhor, é que eu te peço, em o nome de Jesus, amém. Sente, irmãos, louvando ao Senhor. Amados irmãos, Pedro é um personagem mais contraditório da história. Pedro oscilava como uma gangorra, desde os picos mais altos de coragem até as profundezas da covardia. Com a mesma velocidade que avançava rumo à devoção mais fiel, dava marcha ré e tropeçava nas próprias palavras. Pedro é mais do que um homem, é um emblema. Pedro é o nosso retrato e a síntese da nossa biografia. O sangue de Pedro corre nas nossas veias e o coração de Pedro pulsa em nosso peito. Temos o DNA de Pedro. Por quê, pastor? Oscilamos também entre a devoção e a covardia. Subimos aos pícaros e caímos nas profundezas. Falamos coisas lindas para Deus e depois tropeçamos em nossa língua e blasfemamos contra Ele. Prometemos inabalável fidelidade e depois revelamos a vergonha com a nossa covardia. Revelamos uma fé robusta no momento em que, em seguida, naufragamos nas águas revoltas da incredulidade. E é isso que somos, Pedro. Nesta noite eu prego de uma maneira diferente, conforme o Senhor me ordenou para pregar. Aos domingos eu vou trazer sempre um homem diferente de fé. Homens que, se nós olharmos ao espelho, vai refletir a nossa vida, o nosso caráter. A Bíblia tem vários homens de fé que foram usados. Alguns foram aprovados, outros foram reprovados. E o tema que eu trago para este momento é um perfil de homem como nós. O texto de Mateus que lemos apresenta um dos momentos mais humanos da Bíblia, a queda de Pedro. Pedro não era um incrédulo, não era um homem distante de Jesus. Ele era discípulo, e um discípulo próximo ao Mestre, intenso,
e apaixonado por Jesus. O apóstolo Pedro é uma das figuras mais marcantes da Bíblia Sagrada. Sua história é a prova de que Deus transforma pessoas comuns em instrumentos poderosos para a sua obra. Eu vou repetir. Pedro é a figura marcante da Bíblia. A sua história é a prova de Deus. É a prova que Deus também transforma pessoas comuns, como eu, você, esse irmão que está do seu lado, em instrumentos poderosos para a sua obra. Pedro era um homem simples. Pedro se chamava Simão, trabalhava como pescador na Galileia, junto com o seu irmão André. Jesus o encontrou em meio ao trabalho. Cansado estava ele, depois de uma noite sem resultado. Mas foi exatamente naquele cenário de fracasso que Cristo realizou o milagre. Depois da pesca maravilhosa, Pedro reconheceu a sua limitação e disse ao Senhor: ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Esse é o reflexo de Pedro para com as nossas vidas. Quando nós reconhecemos que nós somos falhos, quando nós reconhecemos que nós não somos nada diante daquele que tudo pode ter certeza que Deus vai dar um crédito para você. Deus vai dar o auxílio necessário que você precisa. Tanto que o próprio Jesus respondeu dizendo: não temas, Pedro, até agora em diante tu pescou peixe, mas a partir de agora tu serás um pescador de homens. Deus não escolhe apenas os capacitados, mas Ele escolhe os escolhidos. Vira para esse irmão, bata no seu peito e diga: eu sou escolhido de Deus. Eu sou escolhido de Deus. Você é escolhido de Deus. Se não for assim, você não estava aqui. Se não fosse escolhido, você não estaria nesta noite ouvindo essas palavras. E foi Pedro quem prometeu ao Senhor: ainda que todos se escandalizem, eu nunca me escandalizarei de ti. Mas agora vemos esse mesmo homem negando Jesus diante de pessoas simples. Isso revela uma verdade poderosa. A Bíblia não esconde as fraquezas dos homens de Deus. Ela mostra que o homem, oh glória, usado por Deus, também lutam diante das suas falhas e choram e também se arrependem. Carabaixo. Pedro representa muitos de nós que estamos aqui nesta noite. Muitas das vezes professamos a Ele aqui dentro, batemos no peito, nos transvestimos de uma santidade, mas quando chegamos lá fora, muitas das vezes nós negamos aquele que tem nos dado a graça de poder estar vivos aqui. Muitas das vezes o glorificamos aqui, mas quando chega lá fora, muitas das vezes nós blasfemamos, falamos mal uns dos outros, negando a singeleza daquele que um dia nos escolheu para estarmos aqui. E algumas verdades desse texto me mostram. A primeira delas é que um homem sincero era Pedro, mas porém fraco. Ainda que seja necessário morrer contigo. Olha a fala que ele diz ao Senhor: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Verso 35. Pedro não estava mentindo, ele era sincero. E Pedro não estava com seu coração nas coisas vis desse mundo. Pedro andava com Jesus, Pedro viu milagres de Jesus. E quantas das vezes o próprio Jesus faz um milagre na nossa vida, e muitas das vezes nós não somos gratos a Ele.
Estamos diante de um culto da semente. O que é culto da semente? É uma semente onde você pode plantar, onde você pode semear para com o próximo. E Jesus é especialista em semear na vida de gente. E nesta noite eu vejo o Senhor semeando na sua vida. Eu vejo o Senhor semeando na sua casa. Eu vejo o Senhor semeando dentro do seu quarto, dentro da sua sala, dentro da sua despensa. Diga: Deus não vai deixar faltar o alimento para você. Alabashuriabai. Aleluia. Ele acreditava que a sua coragem natural seria suficiente para suportar pressões, provas. Tem muita gente que bate no peito e acha que vai dar conta de fazer sozinho. Muita gente que se diz: eu vou fazer do meu jeito, e acabou. Porém, Pedro olhou para a sua própria força do que para a sua própria dependência de Deus. Pedro olhou para a sua própria força. E muitas das vezes a força para nós aqui é quando nós estamos bem estabilizados. Quando você abre a sua geladeira, tem tudo, está repleta, não falta nada, você se sente tranquilo. Aí você glorifica, você exalta, você dá glória, você liga para aquela irmã, conversa, pergunta como está. Mas quando chega o dia da luta, quando você abre a sua geladeira, às vezes não tem nada, apenas uma garrafa, ou muitas das vezes nem garrafa tem. Aí você começa a questionar o Senhor, dizendo: esse é o momento em que o Senhor espera um glória, um aleluia, porque dar graças a Deus quando tem tudo é fácil. Vem na igreja quando você está bem financeiramente, quando tudo vai bem no seu casamento é fácil. Eu quero ver você vir na igreja quando as coisas apertarem, quando alguma coisa acontecer no seu ser, quando alguma coisa acontecer no seu coração. Pedro, na hora do seu sofrimento, na hora do medo, ele vai negar a Jesus. Enquanto o homem estava fazendo a cura, o grande homem, quando o Senhor Jesus andava pelas ruas, curando cego, paralítico, dando o seu maior exemplo de Deus, Pedro era com ele. Mas o dia que pegaram o Senhor, o dia que prenderam Jesus, Pedro é o primeiro a fugir. E você, no dia da sua prova, será que você vai fugir? Vai chegar diante de alguém e vai negar a Jesus? Muitas das vezes é isso que nós fazemos. Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirar como trigo, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 31. O próprio Jesus falou: cuidado Pedro, Satanás está pedindo para vos peneirar como um trigo. Porém eu, Pedro, roguei por ti para que Satanás não toque em vós. Roguei por ti para que a tua fé não venha desfalecer. E o Senhor está falando com Pedro aqui nesta noite. Observe algo poderoso. Jesus não disse que Pedro não seria abalado. Jesus disse que a sua fé não seria destruída. Deus não vai deixar a sua fé desfalecer. Deus já está falando com o crente aqui. Deus não vai deixar a sua fé desfalecer. É noite de você receber a presença. É noite de você receber a graça de Deus na sua vida. Ei,
Isso nos revela que Pedro cairia, Pedro choraria, Pedro se quebraria, mas Pedro não seria abandonado pela graça. Eu vou repetir: você pode até cair, as coisas podem até estar difíceis para você, mas de uma coisa eu tenho certeza: a graça de Deus é na sua vida. A graça de Deus foi quem te acordou nesta manhã, a graça de Deus foi quem te trouxe aqui, e está dizendo: fique de pé, porque grande é a obra que eu tenho para fazer na tua vida. Seu coração, o coração de Pedro realmente amava Jesus. O problema de Pedro não era a ausência de amor, era o excesso de autoconfiança. Tem gente porque acha que fala em línguas, que dá uma profecia, que vem e vai, acha que é grande o suficiente. Ele acreditava que a sua coragem natural seria o suficiente para suportar pressões, provas. Pedro olhou para a sua própria força, preferiu escolher o seu próprio prazeres e se esqueceu de Deus. Jesus já havia advertido: cuidado, Simão. Nesta noite Deus está advertindo alguém: cuidado. Pedro tinha disposição, Miguel, mas não tinha estrutura. Sabe o que falta para crente de hoje? É estrutura. Pedro era impossível, falava antes de pensar. Conhece alguém assim? Agia antes de orar. Enquanto Jesus orava no Getsemane, Pedro dormia. E essa é a maior luta da igreja, porque enquanto nós estamos aqui, há crentes dormindo. Enquanto nós estamos aqui, o próprio Senhor disse: olha, Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Pedro chegou a ser um dos maiores, ou quem sabe o maior apóstolo que já houve, o maior líder espiritual que já houve. Pedro tinha amor por Jesus, mas não estava preparado espiritualmente para enfrentar o ataque daquele momento. E nesta noite o Senhor está preparando alguém para um ataque. Ei, vivemos uma batalha espiritual. Eu já disse aqui esses dias: a batalha não é contra o nosso sangue, não é contra a carne, mas a batalha é contra os espíritos malignos que tentam contra a nossa vida. Não vigiou. Esse é o perigo da autoconfiança. Eu não preciso orar, eu não preciso mais buscar. Pedro chegou a se comparar aos outros discípulos. Quando eu leio o Evangelho de Marcos 14, 29, a Bíblia diz: ainda que todos se escandalizem. Aí ele batia no peito: eu não. Ainda que todos passam prova aqui, mas eu não vou passar. Ainda que muitos tenham necessidade de alguma coisa, eu tenho tudo, eu não preciso. Ei, Deus está dizendo para alguém nesta noite: você precisa, você depende de Deus, você é totalmente dependente de Deus. Você só veio nesta noite para ouvir esta palavra porque Ele permitiu. Nesta manhã Ele te visitou, te deu saúde, te deu força, para que você pudesse estar aqui. Este é o perigo do orgulho espiritual. Quando alguém começa a acreditar: eu sou forte demais para cair, isso nunca vai acontecer comigo, eu tenho controle da situação. Essa pessoa já passou a ficar vulnerável. A Bíblia alerta em 1 Coríntios capítulo 10, 12, dizendo: aquele pois que pensa em estar de pé, veja que não caia. Todos que estamos aqui estamos sujeitos a cair, estamos sujeitos a negar a Jesus.
E negar a Jesus, muitas das vezes, não é propriamente a Ele, mas aquele que rejeita, aquele que é enviado por Ele. Jesus um dia virou para os discípulos e disse: estive preso, mas não foste me visitar. Estive com fome e não me deram de comer. Estive com sede e não me deram de beber. Aí os discípulos perguntaram para ele: Jesus, quando que nós vimos o Senhor desse jeito? Ele falou: não é eu, mas os meus pequeninos. Muitas das vezes alguém que está do seu lado pode estar enfrentando uma situação difícil, pode estar passando por alguma necessidade e você não sabe, mas Deus sabe, Deus conhece. E por que nós não reconhecemos? Falta de discernimento. Se você precisar de alguma coisa, comunique o seu irmão. Pergunte se o seu irmão está bem. Pergunte se ele falta alguma coisa. Hoje nós estamos vivendo dias esquisitos, que muitas das vezes as pessoas não se cumprimentam mais, não se falam mais. Aí chega aqui, chora, dá glória, rodopia. Isso não é evangelho. Porque o segundo mandamento que o Senhor nos ordenou é amar o teu próximo como a ti mesmo. Quando eu vejo essas palavras, eu observo que eu preciso me colocar no lugar do meu amigo, do meu irmão, do meu companheiro. Hoje nós não vemos mais isso. Hoje eu sou, eu posso, eu faço, mas Deus está dizendo: aquele que pensa estar de pé, cuidado para que não caia. Hoje esse irmão precisa de você, amanhã você pode precisar desse irmão. O maior risco espiritual não é a fraqueza reconhecida, é a força imaginária. Quem reconhece a sua fraqueza, busca a oração, busca a vigilância, busca a dependência de Deus. Mas quem confia em si mesmo, começa a relaxar espiritualmente. Aí Pedro descobriu que o amor sem dependência não sustenta ninguém. Pedro amava Jesus ao ponto de puxar uma espada lá no Getsemane. Lembra quando ele corta a orelha do soldado? Isso nos mostra que a coragem emocional não é a mesma coisa, não é a mesma firmeza espiritual. Muitos têm emoção no culto, choram, esperneiam, mas não têm resistência na aprovação. Tem palavras fortes, mas pouca vida de oração. Tem aparência de firmeza, mas pouca profundidade espiritual. A carne faz promessa que não consegue cumprir sem a ajuda do Espírito. A carne faz promessas que não consegue cumprir sem a ajuda do Espírito. Eu vou orar mais, eu vou vigiar mais, e muitas das vezes nós falhamos no que falamos. O fracasso de Pedro revela uma grande verdade. O homem é incapaz de permanecer firme apenas pela força de vontade. Quando eu leio Romanos 7,18, Paulo escrevendo diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Pedro precisou aprender com o mestre. Não basta amar Jesus, era necessário depender diariamente dele. Eu já vou partir para o final. Seu fracasso destruiu a sua autossuficiência. Somente depois disso ele se tornou um homem realmente preparado para ser usado por Deus. Note que o último versículo, lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. O interessante é que Deus avisa. Deus não deixa nenhum de nós desenganado, Deus avisa. Pedro
Pedro caiu, não porque amava pouco Jesus, mas porque confiava demais em si mesmo. Eu repito nesta noite: entrega tudo para Ele, que Ele vai resolver por você. Um homem que não vigiou. Vigiai, Pedro, e orai, porque não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Diante da negação ele chora. E hoje eu finalizo dizendo: muitas das vezes nós negamos a Ele sem perceber. Muitas das vezes nós não ouvimos mais a palavra, não ouvimos mais o que Ele tem para nos ensinar, queremos fazer do nosso jeito. Ele avisou, e nesta noite Ele avisa a igreja: se preparem, vigiem, porque Jesus está às portas. Até quando negarás a Jesus? Mas eu não nego Jesus. Às vezes você nega, defama seu irmão, fala mal do seu irmão. Isso aí era negar Jesus. Isso aqui é profundo, irmãos. Estamos vivendo uma decadência espiritual e a igreja precisa reativar. Você não sabe, você não entende, mas é uma guerra espiritual que nós vivemos e enfrentamos. Se coloque de pé. Jesus entendia o que era batalha espiritual. Lá no Getsemane não era apenas um lugar de tristeza, era o campo de guerra espiritual. Jesus sabia que Satanás estava atacando violentamente os seus discípulos. Por isso a ordem foi clara: orai para que não entreis em tentação. Irmã Vanusa, prepara um hino para a senhora louvar. É tempo de buscarmos, irmãos. A palavra que Deus nos deu nesta noite faz com que nós refletimos. Deita a sua cabeça no travesseiro, faça uma reflexão nesta noite. Deus ainda quer nos abençoar. Deus ainda quer fazer alguma coisa por nós. Muitas das vezes nós o negamos, não queremos mais nem vir ao culto. Sabe o que isso é? Rejeição. Observe, Jesus não disse orem depois da tentação, Ele disse orem para que não entre em tentação. A oração preventiva é uma proteção espiritual. Quem ora, busca e a encontra, ou o encontra. Orem. Porventura, há alguém de nós necessitando de alguma coisa? Peça a Deus, ore ao Senhor. Pode louvar, irmã Vanusa. E no louvor da irmã Vanusa você faça uma reflexão da sua vida. E no final nós vamos estar orando por você. Oh, glória a Jesus.